Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições da coleção definitiva do Homem-Aranha. A suposta coleção capa branca da Salvat, que dessa vez tem a capa branca mesmo. Ai meu Deus, capa branca, finalmente! Com essa belíssima capa, Homem-Aranha, a saga original do clone, o terceiro volume da coleção, traz um material que é muito interessante e, por que não, imperdível para os fãs do Aranha e para os fãs de grandes histórias clássicas da Marvel. Afinal de contas, o material que tem aqui é realmente importante tanto para a cronologia, para a história do Aranha, como também é uma ótima história por si só. É bom a gente ter a oportunidade de pegar esse material de novo, e sempre com esse formato bonitinho e tudo mais, e reler as grandes histórias do Aranha, e a gente vê que o material do Homem-Aranha, desde a sua origem, desde os primeiros números, pelos 15, 20 anos seguintes, traziam histórias somente assim, em altíssimo nível. A gente sabe que as revistas têm roteiros e artes muito ali de acordo com o que acontecia na época, mas as histórias do Homem-Aranha realmente parecem assim, algo sempre acima, sempre à frente do tempo, com roteiros realmente muito mais elaborados, muito mais interessantes, sem aqueles diálogos ultra redundantes e aquelas histórias às vezes cansativas. Não, eles são muito mais dinâmicos, surpreendentes, e isso mostra o poder, cara, que o Homem-Aranha tem, que não é porque ele não é à toa que ele se tornou o maior personagem da Marvel e um dos maiores personagens do mundo dos quadrinhos. Não é simplesmente porque calhou dele se tornar popular, é porque realmente ele tem histórias fantásticas. A revista mensal dele é algo assim de outro nível, e essa daqui, junto com a morte da Gwen Stacy, a morte do Capitão Stacy, entre tantas outras, a gente vê o poder das histórias do Homem-Aranha. Nesse material aqui, a gente tem compilado por R$40, você pode comprar e deve, por que não, comprar. A gente tem compilados Homem-Aranha Amazing Spider-Man número 129 e depois 143 até 150. E tem uma ótima explicação de ter essas edições aqui, e é um conjunto que eu vou te dizer, não existe um similar exatamente igual a esse no Brasil. Eu vou explicar e entrar detalhadamente em cada uma das histórias para a gente saber onde elas já foram publicadas, e você vai ver que o material compilado desse jeito é totalmente único nessa edição aqui, e é uma coisa bem legal por causa disso, tá? A gente começa com o Spider-Man número 129, material lá de 1974, tá? Gwen Stacy tinha acabado de morrer, ela morreu ali mais ou menos em 73, e a gente tem a manutenção do mesmo roteirista da época, que ainda estava escrevendo pra revista mensal do Homem-Aranha, que é o Gary Conway. Arte de Ross Andru, que vai pegar praticamente toda essa fase, desde a número 129 até a número 149, essa dupla vai estar presente. Só na edição 150 que tem uma mudança, porque realmente o Gary Conway deixa a revista, larga o roteiro da revista e um outro roteirista assume. Mas todo esse período, que já vinha desde a época da Gwen Stacy, é por conta do Gary Conway. A edição número 129 está aqui e não é à toa. Embora ela não tenha uma ligação direta com os eventos da saga original do clone, a gente tem aqui um elemento muito importante, que é a primeira aparição do Chacal, que é o cara que vai fazer toda essa confusão, esse troço todo tomar forma. Uma outra coisa que é muito curiosa, que talvez seja mais curiosa e mais importante do que meramente a aparição do Chacal, a Amazing Spider-Man número 129 é a histórica e lendária edição em que tem a primeira aparição do Justiceiro. Isso mesmo, Justiceiro é contratado pelo Chacal como, na época ainda, um mero assassino de aluguel, contratado para matar o Homem-Aranha. E, cara, dali pra frente foi só história, né? Que se tornou uma lenda Justiceiro. Mas aqui a gente vê como um vilãozinho de quinta categoria realmente contratado por um vilão de segunda categoria. Algo fantástico. Essa edição, obviamente, já saiu trocentas vezes e é a mais republicada que a gente tem nessa revista aqui. Homem-Aranha 129, de 1974, foi publicada pela Salvat Vermelha, da história do Justiceiro, que inclusive tem review aqui no canal. Aquela edição da Salvat Capa Vermelha é assim, imperdível, um material fantástico. Saiu em Homem-Aranha 22, da RGE, saiu depois em Homem-Aranha 63, da Ebal, ou na verdade,
o contrário, primeiro pela Ebol, depois pela RGE. Saiu em Grandes Desafios número 5, uma coleção de histórias do Homem-Aranha clássicas de 2007 que a Panini lançou num formato americano com capa preta. Saiu em Justiceiro número 1 da Panini de 2013. Saiu pra cacete essa revista. E finalmente em Teia do Aranha número 25, da Editora Abril também, que quando ela entrou na fase Teia do Aranha, a Editora Abril começou a publicar de determinado momento pra frente todas as revistas do Homem-Aranha em ordem cronológica. Aí chegou uma hora que ia ter que lançar Justiceiro, né? A primeira aparição do Justiceiro e acabou cagando ali. Então, trocentas vezes republicada, não é uma história, não seria uma história memorável se não fosse o surgimento do Justiceiro. Mas aqui a gente já tem algo extremamente importante. Mas então ela tá ali, não por causa do Justiceiro, óbvio, por causa do Chacal. Porque o Chacal vai ser importante daqui pra frente, né? Daqui pra frente, a partir da edição número 143, a gente tem um evento histórico para a humanidade, para o mundo dos quadrinhos. Muito antes do clone da Ovelha Dog, nos anos 90, a gente teve um clone muito mais fantástico e que bagunçou muito mais o mundo, que foi o clone da Gwen Stacy. Isso mesmo, Gwen Stacy clonada em 1975. Algo assim, fantástico e que deve ter explodido a cabeça da galera. Era um roteiro, cara, muito à frente do tempo. Você tá falando de clone em 1975. Eu acho, assim, muito inovador. E a forma como é apresentada, a forma como é escrita é muito boa. A trama se desenvolve numa cadeia ali de mistério, ainda mantendo toda a narrativa da história interessante, que é simplesmente fantástico. Pra época, é algo muito acima do que a gente vê, por exemplo, em algumas revistas dos Vingadores ou outros personagens, que embora tenham boas histórias, não tem toda essa fluidez que a gente encontra no roteiro do Conway nessa fase do Homem-Aranha. Uma outra coisa que eu gosto muito dessa fase das revistas do Homem-Aranha é a capacidade de escrever boas histórias em 20 e poucas páginas. Isso parece que a gente não encontra mais hoje com tanta facilidade. Ele constrói um arco de várias edições, só que cada edição costuma ser independente. Elas têm uma história fechadinha dentro delas e são histórias que acontecem muita coisa. São histórias que tem muita coisa acontecendo, tem porrada, às vezes tem toda uma trama inteira dentro de 20 e poucas páginas. E o melhor, ele ainda faz um resumo das edições anteriores na primeira página. Então ele consegue resumir tudo, fazer uma história legal, ter um plano de fundo de uma série, de uma saga que vai durar X edições. Porra, tudo isso, cara, em 20 e poucas páginas, é muito bom. É muito bom. Hoje a gente não vê isso. Hoje tem muitas revistas mensais que a gente pega, termina de ler, ela simplesmente começa, termina e não acontece nada de verdade. Você precisa ter todo um conhecimento de 10 edições, ou 5, que é 6, que geralmente é um arco, para realmente se sentir satisfeito com aquele arco de história. Aqui não. Você poderia ler somente uma edição. Lógico que você não teria a visão do todo, mas muitas dessas edições únicas são fechadinhas, o que é muito legal, tá? Homem-Aranha número 143, cara, mostra pra gente a primeira vez que o Peter dá de cara com o clone da Gwen. Só que ele ainda vê de longe, ainda é algo assim, nebuloso, algo estranho, e não vai ser desenvolvido agora. Aí é que tá a mágica do negócio. Ele planta a primeira semente que ele só vai colher depois. Ele só vai te mostrar o que vai acontecer, esse negócio de clone da Gwen, depois. E você nem sabia que era um clone, você simplesmente passou uma menina parecida com a Gwen. Mas o Peter, o Homem-Aranha, tem outras missões, tem outras aventuras no momento que ele tem que desenvolver. Então ele não vai se preocupar com aquilo. Aquilo foi só um gostinho de algo vindouro que está chegando. Essa edição, número 143, é uma das coisas que torna essa edição interessante e única. Porque, embora a saga do clone original tenha sido relançada algumas vezes, tá? Inclusive encadernados compilando toda essa fase, elas não incluíam a edição número 143. Elas pegavam a partir da número 144, que realmente o negócio começa a andar. E a 143 acabou esquecida. Mesmo tendo esse primeiro contato visual do Peter com a Gwen, essa edição não entra nos encadernados normais, que a gente tem essa coleção publicada 2 vezes, assim, numa maneira bem satisfatória. A primeira foi em 1997, em Origens dos Super-Heróis Marvel, da Editora Abril. Eu acho que eu tenho ela aqui em casa, e justamente a saga do clone original, ou algo assim, tá? A Gênese do Clone, algum nome desses.
que trazia justamente de Homem-Aranha número 144 até 150, que é todo esse arco. Ou a gente teve publicado depois, em 2007, Grandes Desafios número 5, justamente a compilação que vinha com um brinde, que era a edição fininha que tem a primeira aparição do Justiceiro. Então você tinha praticamente tudo ali. Mas essa edição, Grandes Desafios, que é a coleção capa preta da Panini de 2007, ela não traz a edição número 144 e traz a edição número 151. A 151 já tinha encerrado o negócio, mas pulou a 143. Sabe Deus por quê? Mas então você tem da 144 a 150 no geral nas republicações. Essa daqui traz a 143, o que é um formato único. Você tem a primeira aparição do Chacal, a primeira aparição da Gwen Clone e toda a saga do Clone concluída. Por isso que eu digo que essa daqui é bem legal por conta disso, tá? Mas, voltando aqui, a edição número 143 foi publicada aqui no Brasil em Homem-Aranha número 29 da RGE e em Teia do Aranha número 29 da Editora Abril. E só, pasmem, só nessas duas. Então se você quiser ler essa edição, é aqui, cara. Essa edição tem uma coisa muito curiosa e muito interessante, que vai além de simplesmente encontrar a Gwen. Nessa edição, cara, ele foi pra Paris. Isso mesmo. A gente vai ter uma aventura do Homem-Aranha em Paris. O JJ vai ser sequestrado e ele acaba tendo que ir lá. O Peter vai acompanhar o... Porra, esqueci o nome do cara. Ah, e o que trabalha com o JJ? O Robertson. Isso mesmo. Ele vai acompanhar o Robertson lá em Paris, onde o JJ foi sequestrado. E aí acaba que, obviamente, ele vai dar um jeito de fazer o Homem-Aranha aparecer em Paris e o Peter. Tudo mais, tá? Vai enfrentar um vilãozinho lá, sem vergonha. É uma historinha que funciona, é uma historinha legal. E a gente também tem um outro ponto muito bom aqui nessa história do Aranha em Paris, que é o desenvolvimento, assim, de maneira muito bonita, do romance entre o Peter e a Mary Jane, que aqui chega num ponto alto. Afinal de contas, a Gwen já morreu tem 2 anos e ele acabou se envolvendo com a Mary Jane, mas ainda era aquele negócio, namorinho, uma saidinha aqui e outra. Mas aqui realmente a gente vê que existe existe um sentimento maior entre os dois e que aquilo vai seguir pra frente. Isso é muito bom, muito interessante. Aqui talvez seja o primeiro grande momento do casal, embora não seja assim totalmente icônico, mas aqui os dois sentem que existe algo a mais, além de simplesmente um namorinho, tá? Então por isso, uma edição muito, muito, muito legal. Então, sem contar que esses personagens atuando em outros países, nessa época, é sempre uma coisa muito interessante. Hoje o Homem-Aranha tá global e inclusive ele vai estar em Paris de novo, na edição Homem-Aranha número 6, atualmente da Panini. Mas, nessa época aqui, eles não iam sempre dar umas voltinhas pelo mundo, né? Então, a partir daí, a partir da próxima edição 144, a gente realmente entra nessa questão da Gwen Clone. A Tia May vai dar de cara com ela, vai ser um caos. Essas edições a gente vai desenvolver, cara, uma série de coisas legais. A gente vai ver todo o mistério de quem é o Chacal. A gente vai ver a confusão que se cria, não só no mundo ali dos personagens, com a Tia May não tá entendendo nada, acha que tá ficando maluca porque viu a Gwen, porra, mas a Gwen morreu. O Peter que agora, porra, a Gwen voltou. E eu e a Mary Jane. A Mary Jane, porra, entra num problema ali do triângulo amoroso. Tudo tava tão bem entre a gente, agora não tá mais. Então gera-se um caos ali bem interessante. A gente tem algumas participações legais de personagem, como tem um confronto interessante do Homem-Aranha com o Escorpião. Tem uma série de coisas legais e que vão desenvolvendo não só a história, como eu disse, as historinhas únicas. Uma edição é o Homem-Aranha contra o Escorpião. Mas isso não impede de continuar o plano de fundo da história do clone da Gwen. Ali no meio a gente vai começar a descobrir que realmente a Gwen é um clone. E por que clonou, de onde veio aquilo. E a gente vai desenvolver tudo isso para finalmente chegar exatamente na conclusão da história. Que é quem é o Chacal, por que ele clonou e para onde isso vai. Uma história que vai muito bem, tá? Ela corre de maneira realmente muito, muito interessante ao longo das edições. E a gente tem uma coisa muito boa no final, cara, que é uma conclusão bem inesperada, que é a aparição do clone do Homem-Aranha. E, Rodrigo, você me deu um spoiler e tudo mais. Não, primeiro que na capa tem 2 Homem-Aranha caindo na porrada, então já é meio esperado que exista isso, tá? Calma.
E uma outra coisa também que, porra, existe a fatídica saga do clone dos anos 90, que ela não saiu aí do nada. Ela saiu justamente baseada nessa história aqui, quando numa reunião editorial da Marvel, lá em 1990 e pouco, eles sentaram e falaram: vamos buscar o clone de volta e botá-lo na edição, alguma coisa assim. E aí o clone se tornou um personagem principal da história. Mas isso é outra história, gostaria de ver republicado sim. Isso é outros 500 e a gente não vai entrar nesse mérito. Então a gente tem ainda a participação de um vilão muito tosco do Homem-Aranha, o Tarântula, que vai cair na porrada, vai se meter no meio disso tudo. E finalmente a revista se conclui, tá? Se conclui de maneira satisfatória e interessante. A última edição, a número 150, já não é mais escrita pelo Conway e nem desenhada pelo Ross Andru, tá? A última edição, a 150, já tem uma nova equipe criativa, com um roteiro de Art Goodwin e arte de Jill Kane. Nessa daqui a gente chega numa edição muito legal, que é para ver realmente o que tá na cabeça do Peter, que ele tá confuso, ele entrou numa dúvida se ele realmente é o Peter Parker original ou se ele é o clone. Pode parecer confuso, mas é bem legal, tá? Isso também se conclui de maneira bem satisfatória, embora não seja um roteiro tão brilhante. É um roteiro muito bom, cara, mas não é um roteiro tão brilhante quanto o que estava rolando no Conway. Aqui a gente tem a participação de uma série de vilões numa história um pouquinho mais tosca, mas ainda é legal e com um final bem bonitinho, tá? O que eu gosto muito daqui essas HQs dos anos 70, embora elas tenham uma complexidade de roteiro, embora elas sejam realmente divertidas e surpreendentes, eu imagino, cara, em 1975, lendo, caralho, parecia a Gwen, que porra é essa? Mas ela não tinha morrido. Caralho, é o clone, cara. Porra, quem é que fez isso? Eu imagino a empolgação, se eu me empolgo lendo o material agora, imagino o cara 40 anos atrás. Então, acho que isso é muito legal. Mas essas histórias, embora tenha uma inocência nas histórias, às vezes, mas a do Homem-Aranha tem uma coisa diferente. Ela não é tão bobinha e tão inocente assim. Ela tem algumas pegadas muito mais adultas. O relacionamento do Peter com a Mary Jane tem alguns lances assim, realmente adultos na HQ. Tem algumas coisas realmente que deixam subentendidas, assim. Tá claro que aquilo aconteceu, mas não aparece nem fica escrito, mas na verdade quase escreve. Mas você fica assim, porra, essa HQ é adulta, cara, que legal. Uma outra coisa que também é boa, mas também só era possível naquela época, mas que bom que era possível e se usou daquela maneira, é a não necessidade de explicações ultracientíficas e de que tudo fosse realmente verossímil, assim. Porra, você já tá vendo um cara que tem poder de aranha, então você não precisa realmente entrar nos mínimos detalhes de como um clone surge com memórias e tudo mais. A gente lê e aceita. E eu acho que ele usou isso muito bem, tá? Acho que essa fase dos quadrinhos, essa época em que as coisas eram aceitas, cara, se tá ali é verdade, e eu vou aceitar aquilo, e não todo esse questionamento que existe hoje em dia. Eu acho isso muito bom, e acho que essa história tem essa essência trabalhada de maneira bem adequada, bem interessante, bem inteligente. É uma HQ muito boa, tá? Muito clássica, material assim de altíssimo nível mesmo, uma aventura de Homem-Aranha mesmo legal, com várias pequenas historinhas que tem toda essa interligação, tem todo esse plano de fundo legal, e é um grande marco, cara. Porra, é o clone da Gwen Stacy, é o clone do Homem-Aranha. Isso 20 anos depois ia gerar a saga do clone, literalmente 20 anos depois, 1995 ali, ia gerar a tão famigerada saga do clone. Então, acho que vale. Vale não só pela historicidade, não só por ser divertido, por ser uma boa edição, mas também por estar compilado de uma maneira muito diferente, uma maneira que você não vai encontrar por aí. Você pode muito bem conseguir achar a edição da Panini, ou por que não a edição da Editora Abril, mas num papel cochê, numa capa dura bonitinha, e com essa reunião de histórias realmente é uma edição única. Não existe um similar aqui no Brasil, que o material que tu é fã do Homem-Aranha, tu tem que ler. Se tu não é fã do Homem-Aranha, tu é fã da Marvel, pode ser uma coisa para você pensar. Se você está começando agora no mundo dos quadrinhos, quer conhecer mais edições clássicas, grandes histórias, quer conhecer mais sobre o Homem-Aranha que você está começando agora, pode ser uma ótima oportunidade de você pegar esse material. Como eu disse, embora ele seja um material clássico, embora ele seja um material da década de 70,
ele não é tão cansativo e tão redundante quanto outros materiais que a gente tem por aí, tá? E ele realmente tem um nível acima de muitos desses materiais, que embora sejam legaisinhos, sejam interessantes, sejam curiosos, sejam históricos, às vezes são realmente cansativos na sua leitura, e eu não sinto isso nem um pouco nessa edição. Uma edição que envelheceu muito bem, que cumpre muito bem o seu papel, e que realmente acho que R$40 é um preço bem interessante, bem justo para se pagar por esse material, tá bom? Então foi isso, cara. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido útil o programa. Deixe seus comentários, seus likes aí. E realmente espero que vocês comprem. Vocês gostem tanto dessa edição quanto eu gostei, tá? Pra galera nova no canal, muito bem-vindos. Venham ver os outros programas aqui. Vão lá no Facebook do Barbas, no Twitter do Barbas, no Instagram do Barbas, em todas essas redes sociais que tem por aí, tá bom? Então é isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review dos quadrinhos. Um abraço e até a próxima.